trazer um caso aqui curioso de paciente que foi encaminhado para fisioterapia respiratória por falta de ar. Uma dispneia que, segundo o motivo do encaminhamento, era uma insuficiência cardíaca leve. Essa paciente chegou, não chamei ela, com uma respiração ofegante e relatando um nó na garganta. Isso já há anos que ela tem esse quadro. E aí, na avaliação, saturação 97, 98%, pulso cardíaco 70, 75%, a pressão estável. Fui olhar os exames, nada que assim, falando do sistema cardiovascular, levasse aquele quadro, né, dela. E aí eu perguntei quantos anos esses sintomas. Ela reforçou 2 anos. E eu disse para ela, né, expliquei para ela que muitas coisas que desestabilizam o nosso organismo vêm da questão emocional, dos conflitos e traumas que a gente vivenciou e o que ela tinha passado 2 anos atrás. Bom, aí o movimento de abaixar a cabeça, né, com a programação neurolinguística a gente faz essa leitura que ela está indo para o emocional, né, indo para alguma questão que trouxe uma certa tristeza. Então, automaticamente, a gente solicita, né, vou chamar de Dona Maria, olha aqui para mim, né, diga para mim se próximo a essa data teve algum fato muito importante, agudo, que te desestabilizou. Ela falou sim. Eu tenho uma filha, essa filha tem um neto, e esse neto ele foi abusado sexualmente pelo pai dele. Então teve todo um processo de separação, um processo de ação judicial, e eu participei disso, trouxe minha filha para morar em casa, meu neto para morar em casa. Aí o que eu disse para ela, né? Qual é o sentimento em relação a esse pai do seu neto? Muito ódio, muita mágoa, não gosto nem de falar dele. Pois é, ele é pai do seu neto. Seu neto é 50% dele. Então, toda vez que você julga ele, você acaba afetando inconscientemente também o seu neto. Então, eu sei que foi muito difícil, né, Dona Maria? Foi muito difícil. Mas a senhora pode decidir de continuar a sua vida com esse peso carregando, esse nó na sua garganta e esse peso, né, para respirar, ou tirar esse sentimento que te causa, que te trouxe até aqui, que te adoece e que provavelmente logo, se seu neto não estiver doente ou sua filha, vão ficar, né? Minha filha já está tomando remédios antidepressivos, não dorme direito, meu neto também já não está indo bem na escola, quer dizer. Então, vamos olhar, a senhora aceita olhar para esse movimento com um amor mais profundo do que aquele que julga? Tirar o ego da jogada? Ela sim. Isso vai auxiliar a senhora e vai ser um exemplo para o seu neto e para a sua filha, né? A senhora estando bem, eles também ficarão bem. Ah, mas meu pai era o vitrine, eu moro numa cidade pequena, meus pais eram a vitrine, faleceram sem ter nenhuma queixa na cidade, agora vem esse cara e faz isso com a nossa família. Eu falei, calma aí. Honrar pai e mãe, eu tenho certeza que a senhora quer viver o máximo possível da sua vida, e desse jeito a senhora não está vivendo a vida, a senhora está olhando para o menos, né, para aquele momento. Então vamos fazer esse movimento aqui. Olha para ele e diz assim para ele, olha lá, olha para ele como um ser humano imperfeito que é como todos nós. Consegue? Consigo. Então diga assim para ele, transfiro toda a responsabilidade da ação, do ato, para você. Deixo contigo todo esse peso e sigo na minha posição, vivendo o máximo da minha vida, honrando meus pais. Isso abre um portal imenso. Lógico que fiz mais movimentos com ela, mas só desse movimento a respiração dela normalizou. E ela relatou um alívio muito grande para deglutir. E na próxima sessão ela já teve alta, entendeu tudo isso. E aí ela foi fazer o que eu pedi para ela, uma atividade física com o filho que tinha levado ela lá. E até organizar toda a vida dela com a filha, né, e o neto para que eles voltem à casa deles, né, para que ela tenha o espaço dela novamente. Então, a mensagem que eu deixo é, nem tudo que a gente trata, tem todos os sintomas que a gente trata, são sintomas que precisam ser tratados. Eles trazem e eles revelam coisas importantes, sim, mas muitas coisas são obscuras, inconscientes e ocultas. Então a gente tem que ir ao movimento que iniciou aquilo. O que o cliente olha que ainda não consigo olhar diferente, que leva para o mais e não para o menos. E a nossa função é essa, como profissional, é auxiliá-lo nesse processo de cura, de buscar o mais, de buscar o que leva as células a entenderem. Eu quero desenvolver, eu quero evoluir, eu quero viver. Então, o que ela
fez é um movimento de desistir do movimento de estagnação, de parar, de morte, de ódio, de raiva, de julgamento, para um movimento que leva para a vida, honrando os pais. Isso é, vivendo a vida, o máximo da vida que ela possa viver e que os pais se alegram, independente se estão nesse plano ou já partiram. E é o que ela fez. E o que fez diferenciar de um tratamento de sucesso, respeitando o indivíduo como um todo, de um tratamento que só olha para os sintomas e muitas vezes prolonga e não chega a lugar nenhum. Então eu queria deixar essa dica, né? Sentem, conversem, escutem o paciente, respeitem o ambiente dele e ele como um todo. Ele vai te trazer o que ele precisa, porque só ele sabe o que ele precisa fazer. Você vai guiá-lo, orientá-lo, mas ele é o dono do resultado dele, né? Desse processo. Ele precisa olhar para isso. Ele precisa ter um olhar novo para esse movimento. Você facilita, mas ele toma atitude.